A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Vitor, você está no canal Expondo as Escrituras. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Lição que tem por título Como se conduzir na caminhada. Esta lição será estudada presencialmente no dia 28 de abril de 2024. Se você deseja saber como deve ser o seu comportamento ou o nosso comportamento no decorrer da vida cristã, fique até o fim e tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então vamos juntos estudar esta lição muito importante para nós, que vai tratar objetivamente da conduta do cristão, qual é o padrão que o cristão tem para se conduzir nesta caminhada, para que ele venha obter triunfo, obter vitória e venha a agradar a Deus. Nós estudaremos nesta lição o significado de prudência e de sabedoria e como nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, tá certo? Então, é uma lição muito importante para o nosso conhecimento, para a nossa prática principalmente, porque devemos colocar a palavra de Deus sempre em prática, não sendo apenas ouvintes, tá certo? Vamos ler aqui então o texto áureo. No texto áureo está um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e versículo de número 5, que diz o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Tá? Vamos nos deter aqui um pouco sobre essa palavra andai. A palavra andai, ou em outras versões está escrito como portai-vos, vem do grego peripatel. E esta palavra andai, portai-vos, tem um significado de estilo de vida espiritual de um indivíduo. É como o seguidor de Cristo deve se comportar. E é interessante que aqui Paulo ele trata da conduta do cristão, que o seu estilo de vida, a sua conduta deve ser com sabedoria. Então, é uma afirmação que Paulo está fazendo, que o comportamento do cristão neste mundo, até se encontrar com o Senhor Jesus, deve ser com sabedoria. Quero aqui destacar que essa sabedoria não é uma sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria natural, não é uma sabedoria mundana, não é uma sabedoria terrena, não. A sabedoria que Paulo está tratando aqui é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem do céu, é uma sabedoria que o próprio Deus compartilha com o cristão. É o próprio Espírito Santo que direciona o cristão a andar com sabedoria na sua caminhada cristã, no decorrer da sua caminhada cristã. Essa palavra, sabedoria, nós temos um exemplo, um texto correlato que fala, que corrobora com esta ideia que estou expressando para os irmãos, está em Tiago, capítulo 3, no versículo 17. Lá diz que, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Ela não é contaminada, ela é verdadeira. Há uma pureza nessa sabedoria que vem do alto. Ela também é pacífica, ou seja, é uma sabedoria que traz paz, é saudável. O agir do cristão, então, não deve ser de maneira contaminada, tem que ser de maneira verdadeira, tem que ser de maneira pacífica, saudável. Tiago continua dizendo que deve ser amável, compreensível, ou seja, dócil, de mente aberta, tem que ser de forma submissa. Essa sabedoria que Paulo está tratando, como, e também o próprio escritor da lição, pastor Osiel Gomes, eles estão tratando como algo que deve ser expresso pelo cristão, por aquele que está salvo em Cristo, todos os dias, esta sabedoria. Então, deve ser feita com misericórdia, melhor dizendo, de bons frutos, exalando o bom perfume de Cristo, demonstrando o caráter de Cristo, a sabedoria que Deus opera no nosso coração, na nossa vida, na vida do cristão, faz com que nas nossas atitudes, decisões, na nossa trajetória, nós expressemos o caráter de Jesus, tenha bons frutos. Um cristão sábio, ele tem bons frutos. Ele frutifica onde ele está. Por quê?
porque nele há a sabedoria de Deus. Deus compartilhou a sabedoria. O Espírito Santo, Deus na pessoa do Espírito Santo, nos traz sabedoria. Deve ser imparcial e sincera. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha só, é imparcial, não faz distinção, como por exemplo entre ricos e pobres. Não existe essa distinção. O cristão que age de maneira sábia, que se conduz de maneira sábia, ele não faz acepção de pessoas. Você vê alguém fazendo acepção de pessoas, ele está longe de Deus, porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Nós, cristãos, também não devemos fazer acepção de pessoas. Rico ou pobre é igual. Até mesmo no padrão do reino de Deus, um pedreiro pode exercer um cargo ou fazer muito mais dentro da igreja, dentro de uma comunidade cristã, muito mais do que um advogado, muito mais do que um juiz. Outra coisa, muitos advogados, juízes têm que sentar para ouvir Deus usando um pedreiro, Deus usando uma faxineira, Deus usando pessoas que têm um trabalho que diante da sociedade acham como menor. Não estou dizendo aqui a minha opinião, estou dizendo numa visão da sociedade, né, sociológica. É assim. Então nós não devemos fazer acepção de pessoas. Para Deus todos são iguais, têm os seus valores. Para nós também devemos ser da mesma maneira. Por isso que essa sabedoria que vem do alto, que provém de Deus e que é uma virtude de um cristão que deve agir, que deve proceder até a vinda do Senhor Jesus, deve ser desta maneira, imparcial, também sincera, não é fingida, é sem hipocrisia, é genuína. O que é hipocrisia? No contexto, hipocrisia é como aqueles atores que têm uma personalidade, a sua personalidade, mas quando iriam atuar, colocavam uma máscara. É como hoje mesmo os atores, eles têm uma personalidade, porém quando vão atuar, atuam com outras personalidades, como se fossem outras pessoas na sua atuação. É atores. Sabedoria que Deus compartilha com os cristãos, compartilha com os seus seguidores. Ela não tem hipocrisia. Ela é genuína, é verdadeira, é sincera. Então, devemos nos atentar nessas questões. Devemos nos atentar que o que Paulo está tratando com os irmãos em Colossos é que o seu estilo de vida deve ser com sabedoria. E o texto de Tiago corrobora muito bem com qual sabedoria que Paulo está tratando aqui. Tá certo? E ele fala que é para com os que estão de fora. Quem que é os que estão de fora? De modo geral, de modo sucinto, todos aqueles que não fazem parte da comunidade cristã. Todos aqueles que não são salvos. Todos aqueles que não são seguidores de Cristo. Então o nosso agir, o nosso proceder precisa ser com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Nós temos que compreender que Jesus, ele é a própria sabedoria personificada. Ele é a própria sabedoria personificada. A Bíblia diz que todo conhecimento está em Cristo. Então Cristo tem todo o conhecimento. Ele é o próprio conhecimento, ele é a própria sabedoria. Ele tem toda a sabedoria. Nós, como seguidores dele, claro que não teremos toda a sabedoria como ele, isso é impossível, porque ele é Deus, nós somos seres mortais, humanos, mas nós devemos ter um proceder com sabedoria. Isso fala muito de dependência do Senhor. Então, como se conduzir na caminhada cristã, já no textual eu estou me detendo nisso, é procurar viver na dependência do Senhor e agir de forma sábia, diante de todas as situações, diante de todos os momentos. Então fala de dependência. Tá? A sabedoria natural não alcançará os de fora. É somente a sabedoria que provém do alto. Tá? A sabedoria acadêmica, a sabedoria humana, não alcança ninguém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que provém do alto faz nós expor as Escrituras com sabedoria divina. Faz nós termos um proceder que alcança os de fora, que testemunha que somos filhos de Deus, que testemunha que somos servos de Deus, se nós agirmos de forma sábia e sabedoria divina do alto. Então, essa sabedoria faz com que nós expressamos Jesus de todas as maneiras.
certo? Então, de que maneira? Remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Nenhuma oportunidade deve ser desperdiçada. O cristão que é sábio, tem essa sabedoria de Deus, ele aproveita todas as oportunidades. Ele não fica perdendo tempo com coisas banais. Ou seja, Jesus, no seu ministério terreno, ele não perdeu tempo. Eu trabalho porque o meu pai trabalha até agora, Jesus falou. Jesus, ele, em seu tempo vago, o que ele iria fazer? Ele se distanciava de todos para buscar ao Pai em oração. Jesus foi o homem mais ocupado nesta terra, mas ele tirava um tempo para orar. Jesus foi o homem mais ocupado que existiu nessa terra, porque em todo tempo ele quis glorificar o Pai, em todo tempo ele queria fazer a obra que foi outorgada a ele no seu ministério, ele queria cumprir o seu objetivo como Salvador de nossas vidas, como servo. E ele sim agiu de forma sábia em tudo. Então nós devemos ter Jesus como nosso exemplo de sabedoria, remindo o tempo, ou seja, aproveitando todas as oportunidades. Então que isso possa fixar nos nossos corações e que nós possamos estar sempre à disposição, em todo o tempo, para ser bênção na vida das pessoas, para proclamar Jesus, para anunciar a fé em Jesus Cristo e anunciar a sua vinda, anunciar a justiça de Deus, anunciar a justiça de Deus contra o pecado, anunciar a ira de Deus contra o pecado e dizer que em Jesus Cristo nós temos a salvação. Em Jesus nós somos salvos da ira de Deus, porque Ele pagou o preço que era para nós termos pago, mas nós jamais conseguiríamos pagar. E graças a Deus por isso. Então que possamos nos atentar de como nós devemos agir, qual é a maneira que nós devemos proceder na nossa caminhada cristã. De prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver, tá certo? A leitura bíblica em classe que será feita está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, não como tolos, ignorantes, insensatos, loucos, mas como sábios, aquele que cultiva a sabedoria de Deus, que aplica com habilidade aquilo que Deus compartilhou com ele, toda essa sabedoria que eu expressei antes, tá? Sobre Tiago, capítulo 3, versículo 17, tá certo? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei quais seja a vontade do Senhor. Então nós vamos expressar esses versículos um pouco mais adiante, tá? Tópico primeiro, o objetivo aqui da lição é apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Então, apontar qual é o padrão de conduta cristã. Qual é o padrão? Eu quero definir isso da seguinte maneira, como um modelo a ser seguido. Esse modelo para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o modelo sublime a ser seguido pelos cristãos. Até porque nós só somos chamados de cristãos porque nós seguimos a Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Senão não tinha coerência nós sermos chamados de cristãos. Então, é um modelo a ser seguido, isto é, Jesus Cristo. As Escrituras apontam que Jesus é o nível de excelência e exigência de Deus. A exigência de Deus nas Sagradas Escrituras é que nós temos um padrão e este padrão é Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, o texto inspirado, inerrante, infalível de Deus. A vontade de Deus revelada para a humanidade é Jesus Cristo. A exigência de Deus para a humanidade como modelo, como padrão, é o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, se queremos e devemos viver o padrão divino, precisamos olhar para Jesus e seguir suas pisadas. Aquela sabedoria que eu expus em Tiago 3,17 é a própria sabedoria que Jesus expressou no seu caminhar. Então, seguindo as pisadas de Jesus, nós vamos ter Jesus como nosso exemplo sublime,
E Jesus, como nosso exemplo sublime, nós olhando para ele através das Escrituras Sagradas, nós vemos que Jesus, como homem e como nosso representante, ele nos deixou um padrão. Nós precisamos compreender que Adão, ele fracassou. Mas Jesus, ele triunfou e foi vitorioso. O nosso exemplo não é Adão, o nosso padrão não é Adão. Em Adão todos nós morremos, mas em Jesus todos nós seremos vivificados, nós teremos vida eterna. Nós temos vida eterna, aliás. Então, se Jesus, como homem, nos representou, porque um dos objetivos da humanidade de Jesus é expressar essa representatividade, que ele como homem morreu por nós, como homem ele cumpriu as exigências de Deus, como homem ele cumpriu a lei de Deus, como homem ele ofereceu o seu sacrifício para nos remir. Então, Jesus nos representou, cumprindo todas as exigências de Deus para nos dar salvação. Quando nós entendemos isso e entendemos também que, como homem, ele deixou seu estado de glória, ele tomou um corpo sujeito a tentações, contudo, claro, sem pecado, mas ele foi tentado, ele sentiu fome, sentiu sede, teve sono, angustiou-se, chorou, teve compaixão. Ele, como homem, tudo foi tentado, contudo sem pecado. Ele humilhou-se, ele despojou-se de sua glória. A nossa semelhança veio com um corpo de humilhação. Veio para servir. Veja que Jesus, como nosso padrão, ele negou-se a si mesmo, ele esvaziou-se. O negar a si mesmo, que eu estou dizendo, é que ele negou de usar os direitos de Deus no seu ministério terreno. Isso é para nos dar exemplo. Ele cumpriu toda a justiça, ele passou pelo batismo, ele foi tentado. Jesus é o nosso exemplo sublime. Devemos nos atentar a isso. Ele, como Senhor, ele se fez servo, serviu toda a humanidade. A cada milagre ele estava servindo, a cada cura ele estava servindo. Quando ele anunciava o reino de Deus, ele estava servindo. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele mostrou o exemplo de como deve proceder alguém que quer servir, alguém que serve. Então, como nós devemos nos conduzir na caminhada? Seguindo o exemplo de Jesus. E Jesus serviu. Jesus, ele despojou-se da sua glória. Ele esvaziou-se a si mesmo. Não quis, não usurpou os direitos de Deus. E passou todo tipo de situações semelhantes às nossas. E representou nós cumprindo toda a exigência de Deus. Glorificou o Pai em tudo. Em tudo Jesus glorificava o Pai. Isso nos mostra que Jesus é o nosso padrão, é o nosso exemplo. Então, quem tem Jesus como modelo a ser seguido, não anda em trevas. João 8,12. Quem tem Jesus como exemplo sublime, nega-se a si mesmo. Mateus 16,24. Quem tem Jesus como padrão de conduta a ser seguido, ama a Deus e ao seu próximo. Mateus 22:36-40. Jesus é o nosso padrão. E quem tem ele como padrão, quem segue as suas pisadas, tem uma conduta sábia diante de Deus e diante dos homens. É uma conduta que agrada a Deus, porque está agindo de forma sábia e sabedoria do alto, não sabedoria terrena, não sabedoria do mundo, nem sabedoria acadêmica. Tá certo? Que nós possamos também nos despojar de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda soberba, que nós possamos nos despojar de todo o nosso eu e olhar para Jesus, seguir as suas pisadas. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz que nós devemos andar como ele andou. Então devemos nos atentar a isso. O objetivo desse primeiro tópico é apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. O padrão, o modelo, a exigência de Deus para os cristãos é seguir Jesus, é andar como ele andou, é seguir as suas pisadas. E aqui eu expus que Jesus, ele serviu, Jesus glorificou o Pai, Jesus se despojou da sua glória para servir. Que possamos segui-lo, que possamos ter uma conduta que agrade a Deus, seguindo as pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tópico de número 2, o objetivo da lição é explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. Já vimos que Jesus agiu de forma prudente e com sabedoria. E agora devemos nos atentar que isso é uma urgência para nós,
termos, ou melhor, trilharmos uma caminhada cristã com prudência e sabedoria. Em Efésios capítulo 1, no versículo de número 1, vou ler aqui, está escrito o seguinte: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Em Efésios 1:8, essas duas virtudes estão unidas, interligadas. E o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre prudência e sabedoria, ele diz o seguinte: sabedoria é o conhecimento que olha para o coração das coisas, que as conhece tal como realmente são. E prudência é a compreensão que leva a agir corretamente. Olha só que interessante. A sabedoria, ela é pura, lembra que Tiago citou isso? Tiago 3,17? Ela é pura, ela olha para as coisas como elas realmente são. É sincera, genuína. Não fica se contaminando, inventando, aumentando. Não, ela olha. O cristão que é sábio, ele olha, aliás, para todas as situações, para toda a sua vida, de maneira como elas são. Como elas realmente são. E essa prudência, ela nos leva a ter a compreensão disso e automaticamente gera em nós o agir corretamente. Então veja, nós devemos agir corretamente diante de todas as situações. E agir corretamente, irmãos, é agir de acordo com os princípios bíblicos. Vamos trazer uma aplicação para nós? Nas nossas escolhas, nós precisamos procurar agir com esta sabedoria e com esta prudência. Nas decisões, nos nossos planos, nos nossos projetos, no nosso agir para os que estão de fora, mas também para diante dos nossos irmãos, devemos agir corretamente, devemos proceder corretamente, devemos exaltar a Cristo na nossa conduta. Isso é muito importante, é andar como sábios, não é como tolos, não é como insensatos, não é como ignorantes, como andávamos outrora. Outrora nós andávamos na ignorância, outrora nós andávamos nas trevas, nós não víamos um palmo à frente do nosso nariz. Agora em Cristo não. Nós não podemos agir como tolos, como ignorantes. Nós temos uma sabedoria que vem do alto, vem do céu. Então que nós devemos nos atentar a isto, tá? Deve ser conduzida a caminhada cristã, com prudência e sabedoria. A palavra prudência também pode ser traduzida como discernimento, referindo-se à habilidade de perceber a ação correta e adotar em qualquer situação. A sabedoria é a capacidade de ver a vida pela perspectiva de Deus. Sabedoria e prudência são dadas ao crente para que eles conheçam a vontade de Deus. Veja só que interessante. Se nós temos a sabedoria que vem do alto, nós vamos agir com habilidade, adotar a ação correta, porque nós olhamos com uma perspectiva de Deus, nós estamos com um relacionamento com Deus. Então nós adotamos uma sabedoria que vem dele, nós adotaremos, se assim procedermos, atitudes corretas de acordo com os princípios bíblicos, atitudes que nos levam a entender a vontade de Deus e agir dentro da vontade de Deus. Que possamos ter isso como uma urgência para nós. Uma urgência. Tá certo? Por intermédio da prudência e da sabedoria, externamos a salvação que obtivemos pelo sangue de Jesus, não agindo como tolos diante das situações, mas sim de acordo com a boa vontade de Deus. Olha, é um fracasso para os cristãos e para muitos que carregam, vamos dizer assim, este título e às vezes não são seguidores de Cristo. É um fracasso. Cristãos sem sabedoria. Cristãos sem prudência. É fracasso na certa. Porque o seu agir não está de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, que possamos nos atentar a isso, para não termos uma vida fracassada, mas uma vida com sabedoria e prudência, de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No tópico 3, e aqui nós já caminhamos para o encerramento, o objetivo da lição é advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Bom, eu expus até agora para os irmãos
qual deve ser o comportamento do crente de acordo com a teologia do apóstolo Paulo e de acordo com o propósito da lição. E nós devemos compreender que esse agir que eu expus até agora, nós devemos exercer num contexto que nós estamos inseridos, numa sociedade na qual nós estamos inseridos, numa geração na qual nós estamos inseridas. E é frente aos dias maus, Paulo diz. Dias maus é uma expressão que implica que os cristãos vivem no meio de uma geração incrédula. O Deus deste século, se referindo ao diabo, juntamente com o sistema maligno. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos no meio de uma geração incrédula, que Satanás colocou um véu nos olhos das pessoas, para que elas não venham ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não entendam, não compreendam o Evangelho. Então nós devemos entender que a igreja ela está inserida numa sociedade, numa geração incrédula, dominada pelo maligno, uma sociedade inclinada à iniquidade, ao pecado, e devemos também ter como uma urgência que essa sociedade traz perigo à fidelidade cristã. E se nós não formos sábios e prudentes, quando menos ver, a gente está inserido, ou melhor, estamos comendo da mesma mesa deste mundo. Agora o cristão que está andando com sabedoria, com prudência, e tendo Jesus como o seu padrão, o seu modelo de conduta e de estilo de vida, ele sabe que está neste mundo, mas ele não faz parte deste mundo. É isso que Deus faz. Jesus nos alcança do mundo, certo? E nos envia a este mundo para anunciar a sua salvação. Ele nos salva deste mundo, nos traz para a sua presença, transforma a nossa vida e depois nos envia a este mundo para anunciar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, anunciar a sua salvação. Então nós devemos entender que a sociedade ela está está inclinada para o mal, inclinada para o pecado. A geração é incrédula, é má. Mas nós somos sábios. Nós devemos exercer a nossa caminhada com prudência. Isso é uma urgência. Por causa dessa sociedade, dessa forma, nós devemos ter um comportamento correto, um comportamento que deve ser exercido com a sabedoria de Deus. Lembra? Com o discernimento, com a habilidade de agir corretamente e adotar os princípios bíblicos para qualquer situação. E devemos remir o tempo, que implica em aproveitar todas as oportunidades de pregar o Evangelho, não perdendo tempo com coisas banais. Jesus breve voltará. E quem tem essa esperança, quem olha para o porvir com o Senhor Jesus e tem isso como um alvo, tem isso como uma esperança viva dentro dele, não fica perdendo tempo com coisas banais. Ele age de forma sábia e prudente, e em todo tempo ele usa para glorificar a Deus. O seu tempo é dedicado para promover o reino. O seu tempo é dedicado para exercer os princípios bíblicos, exercer a doutrina bíblica. O seu tempo é utilizado para buscar ao Senhor em oração, buscar o Senhor em jejum, buscar o Senhor em consagração, ler a palavra, estudar a palavra de Deus. E eu termino esta aula te perguntando, o seu proceder está sendo com sabedoria e com prudência? Estamos andando de acordo com a vontade de Deus? Que possamos ter isto como uma urgência, que possamos compreender isso. Jesus breve voltará e a sua vinda é iminente, ou seja, pode ser a qualquer momento. E que nós, em todos os momentos, possamos agir com sabedoria, agir com prudência, não nos detendo com coisas banais, mas promovendo a expansão do reino, promovendo a pregação bíblica. Glória a Deus por isso. Espero que você tenha sido edificado. Espero que você tenha compreendido esta lição e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Até mais, ou melhor, até a próxima lição, se assim Deus permitir.